Você abre o aplicativo apenas para olhar. Não pretende comprar nada. Pelo menos é isso que diz para si mesmo. A ideia parece simples: pesquisar um pouco, comparar opções, entender melhor o produto e decidir depois. Parece uma atitude racional. Parece alguém mantendo o controle. Nos primeiros minutos, realmente parece apenas uma pesquisa. Você observa preços, compara características e analisa possibilidades. A sensação é de que ainda existe uma decisão pela frente, como se nada estivesse definido. O problema é que o cérebro costuma começar a decidir muito antes de você perceber. E quando finalmente acredita estar avaliando opções, muitas vezes já está apenas procurando motivos para justificar uma escolha que aconteceu silenciosamente. Isso é desconfortável de admitir. Gostamos de acreditar que pensamos primeiro e agimos depois. Gostamos da ideia de que somos totalmente racionais quando o assunto envolve dinheiro. Mas a realidade costuma ser diferente. Em muitos casos, a emoção abre a porta e a lógica entra apenas para organizar a casa. A vontade surge primeiro, a explicação aparece depois. Tudo começa de forma extremamente sutil. Você vê algo interessante, não compra, continua o dia normalmente. Mas aquela ideia permanece ocupando espaço dentro da sua mente, muito mais tempo do que deveria. Horas depois, você ainda lembra do produto. No dia seguinte, volta para olhar novamente. Não porque decidiu comprar, pelo menos é isso que acredita. Você apenas quer verificar mais uma vez. E é exatamente aí que o processo começa a ganhar força. O cérebro passa a tratar aquela possibilidade como algo familiar. Quanto mais contato existe com uma ideia, mais confortável ela parece. Aos poucos, você deixa de pensar apenas no produto e começa a pensar em você usando o produto. Começa a imaginar situações futuras. Começa a visualizar benefícios que ainda nem existem. Essa parte é importante, porque o cérebro não está avaliando apenas um objeto. Está avaliando uma versão futura de você mesmo. Uma versão que parece mais organizada, mais eficiente, mais confortável ou mais feliz. Quanto mais tempo passa imaginando esse cenário, mais real ele parece. E quanto mais real ele parece, mais difícil se torna abandoná-lo. O curioso é que você ainda acredita estar apenas pesquisando. Ainda sente que a decisão está aberta. Ainda acredita que pode simplesmente fechar tudo e seguir em frente. Mas algo mudou. Você já começou a criar uma conexão emocional com aquela possibilidade. E conexões emocionais raramente são percebidas enquanto estão sendo construídas. O cérebro adora antecipação. Em muitos casos, ele sente mais prazer esperando uma recompensa do que recebendo a recompensa em si. É por isso que pesquisar pode ser tão estimulante. Enquanto você compara opções, o cérebro já está experimentando parte da satisfação que imagina sentir no futuro. E isso cria uma sensação extremamente poderosa. Aos poucos, a pergunta deixa de ser "eu preciso disso?" e começa a se transformar em "qual dessas opções devo escolher?" Parece uma mudança pequena, mas muda tudo. Porque no primeiro caso, a compra ainda está sendo questionada. No segundo, ela já foi aceita silenciosamente como parte do futuro. O cérebro faz isso o tempo inteiro. Ele não gosta de gastar energia questionando algo que já considera resolvido. Então começa a direcionar sua atenção apenas para informações que reforçam a decisão. Você passa a notar mais os benefícios, passa a valorizar mais as vantagens, e sem perceber, começa a ignorar argumentos que poderiam fazer você desistir. Enquanto acompanha essa situação, talvez esteja lembrando de alguma compra que pesquisou durante dias, e quanto mais pesquisava, mais inevitável ela parecia. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. O mais interessante é que quase nunca existe mentira nesse processo. Os argumentos utilizados costumam ser verdadeiros. O produto pode realmente ser útil. A oportunidade pode realmente existir. O problema não está nos argumentos. O problema está na ordem em que eles aparecem. Porque muitas vezes, eles surgem depois que a vontade já foi criada. O cérebro não está procurando a verdade. Está procurando coerência. Está tentando fazer com que suas ações pareçam compatíveis com aquilo que deseja. Por isso surgem frases tão familiares. Eu trabalho muito. Eu mereço isso. Vou usar bastante. Não é tão caro assim. É um investimento. Vou aproveitar melhor meu tempo. Cada uma dessas frases parece razoável quando analisada isoladamente. E justamente por isso elas funcionam tão bem. Aos poucos, você começa a sentir uma estranha sensação de inevitabilidade. Como se a compra estivesse cada vez mais próxima. Como se a decisão estivesse se tornando natural. O cérebro interpreta familiaridade como segurança. E quanto mais familiar algo parece,
menor tende a ser a resistência emocional. É por isso que tantas compras acontecem muito antes do momento do pagamento. O pagamento apenas formaliza algo que já vinha sendo construído internamente. Nesse ponto do processo, abandonar a compra começa a gerar desconforto. Você já investiu atenção, já investiu tempo, já investiu expectativa. E abandonar expectativas costuma ser muito mais difícil do que imaginamos. O cérebro prefere confirmar aquilo que começou a construir. Aos poucos, você para de procurar motivos para não comprar. Começa a procurar apenas condições melhores para comprar. A diferença parece pequena, mas é enorme, porque a resistência desaparece, e quando a resistência desaparece, a compra deixa de parecer uma escolha. Muitas pessoas acreditam que gastam dinheiro apenas quando clicam no botão de pagamento, mas a maior parte do processo aconteceu muito antes daquele instante. A compra começou quando a ideia entrou na sua mente, cresceu enquanto você imaginava benefícios, se fortaleceu enquanto criava justificativas, e amadureceu enquanto o cérebro transformava desejo em expectativa. O dinheiro entra na história apenas no final, quando a decisão emocional já está praticamente pronta. Talvez seja por isso que algumas compras produzem tanto alívio, não porque o objeto era extraordinário, mas porque o cérebro finalmente encerrou um processo mental que vinha acontecendo há dias. O problema é que esse alívio costuma durar pouco, porque o cérebro rapidamente procura uma nova fonte de expectativa, uma nova possibilidade, um novo desejo. Então o ciclo recomeça. Surge uma nova pesquisa, surge uma nova curiosidade, surge uma nova construção emocional acontecendo nos bastidores. E quanto mais automático esse processo se torna, menos você percebe sua influência nas próprias decisões financeiras. O mais desconfortável é perceber que o cérebro não está tentando prejudicar sua vida financeira. Ele está apenas perseguindo aquilo que acredita ser prazeroso. O problema é que prazer imediato e resultado financeiro de longo prazo raramente seguem exatamente a mesma direção. Muitas vezes entram em conflito. Enquanto sua vida financeira precisa de paciência, o cérebro busca recompensa. Enquanto o futuro exige espera, o cérebro oferece satisfação agora. É exatamente nesse conflito que muitas decisões financeiras são definidas. Não pela necessidade real, não pela lógica pura, mas pela força da expectativa emocional criada ao longo do caminho. Talvez seja por isso que tantas pessoas olham para certas compras meses depois e se perguntam por que pareciam tão importantes. Porque a expectativa desapareceu. E sem expectativa, a decisão parece muito menos convincente. O produto continua ali, mas a emoção que ajudou a vendê-lo já foi embora. E é nesse momento que o cérebro finalmente enxerga a situação com mais clareza. Talvez a frase da thumb seja tão desconfortável justamente por isso. Você acreditou. Acreditou que ainda estava decidindo. Acreditou que ainda estava avaliando possibilidades. Mas talvez a decisão já estivesse acontecendo silenciosamente dentro da sua mente, muito antes de parecer uma decisão. Talvez o cérebro já tivesse escolhido um caminho, enquanto você ainda procurava justificativas para segui-lo. E talvez compreender isso seja uma das formas mais importantes de enxergar dinheiro de maneira diferente. Porque muitas compras não começam quando você paga. Elas começam quando uma ideia se transforma em expectativa, quando a expectativa se transforma em desejo, e quando o desejo passa a parecer inevitável. No fim das contas, talvez as decisões financeiras mais importantes não sejam aquelas que você toma conscientemente. Talvez sejam aquelas que o cérebro começa a construir muito antes de você perceber que elas existem. E se você gosta desse tipo de reflexão sobre dinheiro, comportamento e cérebro, inscreva-se no canal, porque muitas vezes os maiores custos da vida não nascem no momento da compra. Eles nascem muito antes, quando uma escolha invisível começa a parecer inevitável.